Ela vivia uma vida perfeita, até descobrir a verdade sobre seu marido, e aí o bagulho fica louco. O filme se passa nos Estados Unidos nos anos 1950. Jack e Alice vivem num bairro ideal, curtindo uma vida de luxo. Sempre tem um filé suculento na mesa de jantar. Eles dirigem um carro caro e não se negam nada. Claro que tem outros casais morando no bairro com quem eles mantêm um relacionamento amigável. Todo dia, Jack e os outros homens vão trabalhar no deserto, enquanto Alice e as outras mulheres ficam em casa, cuidando da casa. Elas garantem o conforto, limpam, cozinham comidas deliciosas e esperam seus maridos voltarem. As mulheres não sabem quase nada sobre o trabalho dos maridos. A única coisa que sabem é que existe um projeto secreto chamado Victory, mas elas não fazem ideia do que seus amados realmente fazem. Porém, isso não incomoda ninguém, porque só existem duas regras aqui: não fazer perguntas desnecessárias e não entrar no deserto que cerca a cidade. Dizem que se saírem desse lugar seguro, elas colocam suas vidas em perigo absurdo. No tempo livre, as amigas de Alice, Bunny e Peg vão para a aula de balé e fazem compras numa loja chique. Elas eram amigas de outra dona de casa, mas ela ficou com problemas mentais, o que acabou com a amizade. Acontece que ela tinha levado o filho para o deserto, colocando ele em perigo de propósito. No final, o menino morreu, mas Margaret tem certeza que foi um castigo pela curiosidade dela. Um dia, todos os moradores do bairro se reúnem numa festa na casa de Frank e sua esposa Shelley. Ele é o cara mais poderoso por ali e todos os homens trabalham para ele. Todo mundo está se divertindo e curtindo a festa, mas do nada, Margaret aparece e solta uma frase estranha. A gente não pertence a esse lugar. Ninguém deu muita bola, mas Alice ficou perturbada com isso. Depois, ela vê o marido de Margaret levando ela para uma sala distante e tentando dar remédio para ela. Alice fica confusa e tenta contar para o Jack, mas ele não deixa ela falar e ignora o que a esposa diz. Quando Alice estava fazendo o jantar, ela percebeu que os ovos da galinha estavam vazios por dentro. Ela não acredita no que está vendo e decide se acalmar, indo dar uma volta na cidade. Ela pega o bonde e dá algumas voltas. Logo, Alice se espanta ao ver um avião cair. O avião caiu lá no alto das montanhas. Ela sabe que é super proibido ir lá porque pode ser muito perigoso, mas ela vai até o local do acidente mesmo assim, porque o piloto pode precisar de ajuda. Quando chega no topo da montanha, ela descobre um prédio em forma de cúpula. Alice tenta chamar a ajuda de outras pessoas e quando toca na janela, começa a ter alucinações. Ela não entende o que está acontecendo e um momento depois desmaia. Quando acorda em casa, ouve Jack fazendo algo na cozinha. Ela fica surpresa porque o marido nunca voltava do trabalho tão cedo. Ela também não lembra como chegou em casa ou quem a trouxe. Quando pergunta para o Jack o que ele viu quando chegou, não recebe respostas, porque Jack diz que ela já estava lá e não acredita na história do avião porque acha que é inventada. Aos poucos, a vida de Alice vira um pesadelo. Alucinações e pensamentos paranoicos tomam conta dela. Logo, durante uma aula de balé, ela vê algo estranho no espelho. Para ser mais exato, ela vê a morte de Margaret. Então, decide conversar com ela e vai até sua casa, mas não dá tempo porque Margaret está no telhado, se despedindo e pulando. De repente, homens de vermelho aparecem e tiram Alice de perto do corpo. Enquanto espera o marido voltar do trabalho, Alice decide conversar com ele, expressando suas suspeitas e medos. Porém, ele não acredita nela e acha que a esposa está inventando tudo. O homem convence ela que tudo que ela está falando é resultado do choque e que Margaret só estava lavando as janelas e caiu sem querer. Além disso, o Dr. Collins, parceiro de Frank, confirma a versão de Jack e receita um calmante para Alice. Nessa hora, ela nota um documento na bolsa dele com o título Ameaça à Segurança. Alice decide roubar discretamente para descobrir
descobrir a verdade, mas não consegue ler as anotações e chegar mais perto da solução. Alice tá perdida. Será que ela tá ficando louca mesmo? Ela não tem resposta certa, então decide descobrir a verdade a qualquer custo. No dia seguinte, todos os moradores da cidade vão para uma festa dedicada à vitória. Em um momento, Alice percebe que não aguenta mais ficar na companhia dessas pessoas e pede para o Jack ir para casa. Mas ele não escuta ela, porque Frank está fazendo dele sócio, e isso é super importante para ele. Sem conseguir segurar mais as emoções, Alice vai para o banheiro feminino, onde sua amiga Bunny entra. Ela tenta perguntar para Alice o que está acontecendo com ela. Então a garota conta todas suas suspeitas e pensamentos, mas a amiga também não acredita nela. Ela sugere que esqueça essas besteiras e vá para o salão com os outros convidados para comemorar a promoção de Jack. Alguns dias depois, Alice e o marido convidam os vizinhos. Além de Bunny, também convidaram Frank e a esposa dele. Enquanto Jack estava ocupado batendo papo com os amigos, Frank foi até a cozinha onde Alice estava. Ele sabe da conversa dela com Bunny e dá a entender para a garota que ela está certa nas suas suspeitas, mas ainda não consegue entender tudo. Chocada com a franqueza do gerente do projeto, Alice decide expor ele durante o jantar. Aí descobrem que a maioria dos casais tem a mesma história de namoro. Passaram a lua de mel nos mesmos lugares e até nasceram nas mesmas cidades. Alice tenta abrir os olhos de todo mundo para a verdade, mas ninguém acredita nela. Todo mundo acha que ela tá ficando louca, igual a Margaret. Quando todos os convidados vão embora, Alice tenta falar com Jack de novo. Ela pede só uma coisa para ele: sair desse lugar amaldiçoado com ela. Para surpresa dela, o cara concorda e ela vai fazer as malas. Mas quando entram no carro, fica claro que ele não ia embora não. Jack traiu ela, permitindo que os homens de terno vermelho levassem sua amada. O Dr. Collins e seus colegas submetem Alice a eletrochoques. Durante essa tortura, a heroína vê sua vida passada, que se revela ser sua verdadeira realidade. Na real, ela é uma cirurgiã experiente que trabalhava sem parar para ganhar mais grana e garantir a sobrevivência, já que Jack estava desempregado. Depois de um tempo, Alice volta para a casa de Jack. Ela não lembra dos últimos acontecimentos, mas as alucinações ainda perseguem ela. Quando todo mundo acha que tá tudo bem com ela, Alice lembra da verdade. O lance é que o projeto Victory é uma simulação que Frank criou. E olha só, Jack sabia de tudo. E pior, foi ele que forçou ela a entrar nesse mundo fictício contra a vontade dela. Quando Jack percebeu que Alice descobriu a verdade, ele tentou segurar ela. O cara jura que fez isso pro bem deles, para que pudessem viver uma vida perfeita. A mulher fica horrorizada e não sabe o que fazer com essa informação. Jack conta para ela as condições dessa sociedade. Os homens se responsabilizam pelas esposas, forçando elas a entrar na simulação. As pessoas aqui só parecem reais. Os corpos verdadeiros deles estão tipo em coma, sob efeito de umas lentes especiais. Alice quer voltar para a vida normal, mas Jack não deixa ela ir, segurando ela com força. Por isso, para se libertar, a heroína pega um copo e bate nele, e Jack cai no chão sem vida. Enquanto isso, avisam Frank que Jack morreu, e ele manda seus homens pegarem Alice. A garota tem quase zero tempo, porque o alarme já está tocando nas ruas. Bunny entra correndo na casa e pede para a heroína fugir. Descobrimos que a amiga dela sabe da simulação, e escolheu essa vida de propósito porque tem filhos aqui que ela perdeu no mundo real. Bunny tenta explicar que Jack morreu não só no mundo virtual, mas também no real. Então, ninguém pode desconectar ela da simulação. Ela precisa sair daqui e fugir o mais rápido possível, porque está correndo muito perigo. Quando ela saiu na rua com o vestido ensanguentado, notou que os outros homens começaram a pirar, e aí as outras mulheres também começaram a desconfiar. Enquanto Frank estava no telefone, Shelley decidiu dar um fim nele. Ela quer recuperar o controle da própria mente, então não tinha outra escolha. Alice deduz que para voltar à realidade, precisa chegar no topo da montanha, naquele mesmo prédio. Ela pega o carro de Jack e tenta escapar. Começam a perseguir ela na hora, porque não querem que ela volte para o mundo real.
senão vão perder ela para sempre. A mulher conseguiu chegar no topo da montanha, mas antes de dar o último passo, ela vê Jack. Ele implora para ela ficar, mas ela não quer mais viver num mundo de ilusões. Alice toca na janela e assim deixa a simulação para sempre. Poxa, que história incrível, né? Me pegou de jeito. É interessante como ela fala sobre escolhas, realidade e liberdade de uma forma tão profunda. Dá para sentir o peso das decisões da Alice. Escolher entre uma vida perfeita de mentira e a realidade imperfeita, mas autêntica. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.